Olá, estamos de volta agora sim com o nosso convidado Antônio De Luca, que é o diretor de esportes da Secretaria de Esportes de Morro da Fumaça. Bom dia, Antônio. Bom dia, Beto. Bom dia dos ouvintes. Antônio De Luca, por que diretor de esporte e não secretário de esporte? Qual é a diferença, Antônio? Porque o prefeito definiu, né, nesse início de mandato, que ele vai diminuir as secretarias, né? Uhum. E ele não resolveu trabalhar sem algumas secretarias, né? Botar alguns, por exemplo, alguns diretores, né? Por exemplo, eu acho que tem também acho que na família também não tem secretária, né? Uhum. É ligada à saúde, o esporte é ligado à educação. Na obras, eu acho que a agricultura também está sem secretário, né? Está ligada a obras. Então é uma forma de ele reduzir gastos. E na verdade o diretor de esportes sempre existiu, né? Sempre teve o secretário de esporte e o diretor de esportes, né? Então, e a função do diretor é o que coordena todas as atividades esportivas, né? É a pessoa que tem que ser formada e tem que ser capacitada, né? Se realmente não tem secretaria, a Secretaria de Esportes ela tem que ficar na mão de alguém que é formado em educação física, que entenda de planejamento esportivo, né? Porque é muito complexo hoje a quantidade de modalidade esportiva que tem, a forma de tentar atrair as crianças. Tu tem que saber planejar, saber montar um campeonato, saber organizar, senão não vem mais crianças para o ginásio. A gente está vendo aí, uma vez era simples, abrir um ginásio em qualquer lugar do mundo, todo mundo ou fazia vôlei, ou fazia futebol de salão, ou fazia futebol de campo, ou fazia handebol, ou até basquete queriam fazer aqui em Morro da Fumaça. Hoje, tu tem dificuldade de fazer o voleibol e o futsal, que é as modalidades que são o carro-chefe de Morro da Fumaça. Porque tem muitos outros atrativos para as crianças, né? Muito, sem botar a internet, tá? Sem botar a internet que existe hoje, o sistema que existe, já existe muitos outros atrativos, né? Outras opções, né? de lazer. Então, desde até estudos já em colégios que tem o dia inteiro, que os pais podem optar em botar seus filhos o dia inteiro para ocupar o tempo deles, como formas de ficar em casa mesmo também. Hoje, por exemplo, uma vez os pais tinham que trabalhar, mandavam os filhos para a escola. Hoje, se um pai tiver 3, 4 filhos, fica em casa recebendo o Bolsa Família e cuida dos filhos, não deixa nem ir para o ginásio para cuidar. Até assim, a movimentação começou muito, aumentou muito também, a movimentação até Morro da Fumaça, a cidade já bem movimentada, então os pais não têm mais aquela confiança de deixar o filho andar sozinho pela rua. Então tem que ter um atrativo. Então, para ter um atrativo para chamar para o ginásio, tem que saber planejar, saber organizar. E a gente, mesmo sendo da área, sendo formado nessa parte pedagógica, a gente sente dificuldade de buscar essas crianças para praticar esporte. Aí depois já vem a internet, as crianças preferem ficar no computador, os pais deixam livre acesso, que não deveria ser. A internet ela é muito boa, mas ela é uma arma perigosa, se não souber como usar, todas as coisas tem que ser... Exatamente, se não souber limitar o uso do seu filho, olha, é complicado. Eles entram em coisas que a gente nem imagina, o pai nem sonha que um filho pode estar entrando. Então, eu vejo assim, então o que acontece? O que ele prefere ver? Ele prefere ficar vendo o que ele quer na internet, ou ir lá no ginásio correr, tá obedecendo um professor, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá entendendo? Então mudou muito. Então eu penso assim que a função do diretor de esportes hoje ela ficou muito mais importante e mais do que nunca obrigatória que seja um profissional de esportes e bem preparado ainda, não é só formado em educação física, porque formado em educação física as faculdades têm tudo quanto é canto aí hoje. Então, quer dizer, isso não quer dizer que forme um bom profissional. O especialista em esporto é aquele que, além da faculdade, ele buscou se especializar em organização de eventos, em treinamento esportivo de alguma modalidade, na parte psicológica, na parte de promoção, de organização de equipes. Então esse é o cara que pode hoje tocar uma Secretaria de Esportes, que eu entendo. E está indo para um caminho que, inclusive até a nível nacional, está se estudando para que se vire lei, né? Que realmente essas áreas de educação, área de esporte, área que cuida de criança, que seja só pessoas formadas, inclusive querem fazer concurso. Eu já sou contra o concurso, daqui a pouco o cara vai lá, passa
um cara ruim que não trabalha só porque tem a carteirinha lá do CREF, e aí ele fica o resto da vida naquela cidade atrapalhando, como a gente vê hoje. Nós temos colégios em Morro da Fumaça que está na mão de professores porque são efetivos de muito mau trabalho, muito desorganizados e até vadios. E infelizmente ninguém pode fazer nada. Então por isso que eu digo, então eu vejo assim, ó, eu acho que tem que limitar e criar assim, uma lei que seja a pessoa de educação física para tocar o esporte. Certo. Mas não concursados. E nem produção. E nem todos aqueles que passam no concurso, teoricamente, ele na prática ele é bom, né, Antônio? Exatamente, com certeza. Porque muitas pessoas, teoricamente, são muito bons, mas na hora de colocar na prática, e é disso que nós precisamos, o grande problema em todas as atividades é o problema da teoria. A prática, a teoria, ela fala mais alto e acaba gerando um resultado muito ruim. Mas, Antônio, uma pergunta que nós sempre fizemos para todos os nossos convidados aqui, quem é o nosso convidado? Quem é Antônio De Luca? Bem, eu sou um cidadão que eu vim para cá para estudar, né? Eu vim em 88 fazer a Faculdade de Educação Física aqui na antiga FUCRE, agora é Unesc, né? Eu saí de Campos Novos, a gente tinha uma opção lá, né? Estava no interior, ou estudava ou trabalhava na roça. Uma coisa que falou Ademar Bertão ontem, na época não tinha outra opção. Ou estudava ou trabalhava na roça. Eu trabalhei na roça até os 18 anos de idade e já trabalhei numa madeireira também, que tinha uma serralheria lá na cidade, que era para mim poder pagar o ônibus para ir para a cidade estudar. A gente morava 18 quilômetros de Campos Novos. No interior de Campos Novos era estrada de chão, cascalho, né? Que a gente morava, esses 8 quilômetros para ir estudar tinha que pagar um ônibus. O segundo grau só tinha na cidade à noite. O que a gente fazia? Na época podia trabalhar com 14 anos de idade, já tive minha primeira carteira assinada, né, aos 14 anos de idade, não lembro até hoje, dia 4 de janeiro de 1983 eu assinei minha carteira, e nesse período aí que acontece, podia trabalhar 6 horas, né, 6 horas bem menor, podia até ter que e trabalhar, então eu trabalhava 6 horas por dia na empresa, o restante do horário cumpria na roça. E eu sei que o meu finalzinho de expediente era 6 horas da tarde na firma, tinha que fazer 1,5 km correndo para poder chegar em casa, tomar um banho, e 10 minutos depois que tinha batido a pitada, a serralheria pitava, né? A gente já pitou a serraria, quando apitasse a serraria, tu tinha 10 minutos para ter tomado banho, jantado e pegado o ônibus. Então, quer dizer, sorte de coisa passava na frente de casa. Era uma loucura. Então, fazia 1 quilômetro, um pouco correndo, tinha que ser correndo, senão não chegava a tempo em casa. Só tu tirava, entrava, porque a serraria tinha muito pó, muito sujeira, entrava debaixo do banho, já a roupa a mãe já tinha deixado lá, já trocava, voltava a roupa, se enxugava e saía engolindo umas colheres de sopa, que não dava nem de comer coisa que mastigasse, senão não pegava o ônibus. Então, era assim. Isso a gente fez por 2 anos, eu e meu irmão. Eu lembro até hoje que lá na serralheria tinha gente que dizia, esses loucos aí do De Luca, isso dá pra quê? Né? Eles diziam assim, hoje todos eles, quando a gente vai lá na vila, lá que estão por lá, não, a gente falava besteira, né? Porque vocês hoje estão tudo bem, graças a Deus, né? Então a gente fica até contente, lembra disso, mas era uma necessidade, e a gente tinha essa consciência. O nosso pai era da colônia e tal, eles tinham, é importante estudar, eu não tenho mais nada para dar para vocês que eu estudo, então, só que deu muita coisa, né? Deu muita coisa, porque tinha-se bastante terra até lá no terreno do nono lá, mas era muitos irmãos para dividir, né? Quando fosse os velhinhos, quando eles foram, tiveram que dividir, então eles eram 12 irmãos, então não podia se contar com aquelas terras, então o pai já foi inteligente na época, ele dizia, não, vocês vão estudar, porque nós somos em 12 irmãos, né? Isso aí com Jesus, que nós trabalhávamos, nós brincávamos no meio do mato, era tudo nosso, tinha fruta, tinha de tudo. Inclusive trouxe as frutas de lá, trouxe as mudinhas e está dando aqui em casa, no quintal de casa, que era uvaia, pitanga, guavirova, goiaba da casca grossa, a gente trouxe guamirim, trouxe de lá para cá e plantei em casa e está dando. Então a gente sabia que era bom aquilo lá, mas não era para sempre, então tinha que estudar. Então a gente realmente resolveu estudar para ter um futuro melhor. Aí o último ano meu, daí eu fui para o Exército, né, em 86 servi o Exército, e em 1987 eu fui para Concórdia terminar o 2º grau. Concórdia já tinha um estudo mais qualificado, morava lá com meu tio, que é o Santo De Luca, ele foi durante 3 mandatos secretário de Educação lá de Concórdia. No período que Concórdia recebeu prêmios nacionais, como a melhor secretaria de Educação, como forma de... Inclusive hoje ainda vai lá. A gente tinha um grupo de jovens que era ligado à Pastoral da Juventude. Meu tio ficava dentro da igreja junto com o padre,
para coordenar essa pastoral da juventude. Toda pessoa que vinha do interior para a cidade, que às vezes queria fazer um negócio na cidade, que não sabia onde que era nada, eles iam procurar o tio Santo, alguém da pastoral da juventude, que tinha mais uma pessoa para acessar ele, para levar essa pessoa para um sindicato, para um médico, para um banco na cidade. Então é uma estrutura muito grande que se criou de informação e ajuda às pessoas do interior, na pastoral da juventude, que ela elegeu um prefeito, e esse prefeito de Concórdia, o Neudir Sareta, ele foi durante 8 anos um dos melhores prefeitos do Brasil, elegeu o sucessor, que também está sendo um bom prefeito, e para te ter uma ideia, aí lá a gente começou a gostar um pouquinho de política também e esporte, aí a Sadia me incentivou, eu na verdade ia fazer direito com o Sareta, porque a gente tinha interesse já em cuidar da política da cidade, né? Eu ia fazer direito com ele, que já era um projeto de a gente trabalhar tudo junto, eu, ele, meu tio, mais alguns jovens lá, o Marco Caizani também foi vereador, outras pessoas lá, o Girardi, que é o prefeito de hoje. Aí, num dia desse, como já era mais ligado ao esporte, mesmo lá no interior, a gente já participava de jogos de vôlei, de futebol, tudo, o cara da Sadia chegou para na minha escola, e aí, colega, vai fazer então a faculdade de educação física para ajudar o time de vôlei da Sadia no futuro, que na época a Sadia tinha um time de vôlei de ponta, de alto nível, e eu estava com a ficha de direito preenchida, que era para fazer direito com o Sareta, visando a política, atrasei toda a minha parte política, que de certo era para mim vir para Morro da Fumaça, para ajudar a política de Morro da Fumaça, porque eu ia ficar lá, se eu faço preencho aquela ficha de direito, teria ficado estudando em Joaçaba e teria até hoje, de repente, tá envolvido lá com o Sareta, o pessoal de Concórdia lá no PT, militando lá. E o que aconteceu? Aí eu troquei a ficha, pode trocar, vamos. Ela pode, não tem problema, a decisão é tua. Peguei, troquei, botei para educação física, e foi onde eu vim parar aqui no sul, porque daí só tinha educação física de noite aqui, Criciúma, que daí precisava trabalhar, né? Eu vim para cá fazer educação física, porque eles queriam que eu voltasse para trabalhar com o vôlei da Sadia. E por coincidência, 2 anos depois, enquanto eu me formava, a Sadia desmontou o time e levou para São Paulo. Então, nesse período eu já andava com a Sadia, vendia camisa da Sadia nos Jogos Abertos, viajava para os eventos importantes, Liga Nacional, tudo. Eles queriam me levar para São Paulo. E eu optei, não, vou ficar aqui em Morro da Fumaça, aqui em Criciúma, que era Criciúma, né? Em 91, que daí a Sadia foi para São Paulo, eu comecei a trabalhar com o voleibol aqui em Morro da Fumaça, e acabei me estabelecendo aqui. Então, a minha vinda para cá foi por uma coincidência, porque eu era para estar militando na política lá da região do Oeste, lá em Concórdia, mudei de curso, não mudar de curso, optei, vim pelo esporte, acabei ficando aqui, acabei vindo para Morro da Fumaça, e estou aqui. Hoje também já estou envolvido também com a política aqui, então, quer dizer, já estava no sangue da família, que tinha que mexer com alguma coisa, porque eu gosto de ver as coisas funcionando, as coisas andando certo, né? Eu não acredito que a gente possa ver ainda muitos lugares, eu acho que lugar pequeno como Morro da Fumaça, pessoas corruptas comandando a cidade, isso não podemos ver nunca, entendeu? Então, foi onde eu me envolvi no esporte, tinha muita corrupção uns anos atrás em Morro da Fumaça, hoje está mudando um pouco, né? Eu acredito que está mudando, né? Porque o povo também já está cobrando que seus dirigentes sejam mais sérios, mais claros, né? E a lei, né? Inclusive, eu comecei uma pós-graduação em administração pública e gestão de cidade, e eu tenho contato com vários professores dessa área. Inclusive, eu troco correspondência com eles, né? Com esses professores sobre o que fazer para descobrir quando há corrupção, se está certo ou não está certo, algumas coisas dentro das prefeituras, porque agora existe uma lei que já, daqui um pouco, qualquer cidadão pode chegar lá e dizer, não, eu quero saber o que vocês gastaram durante esses 2 meses aí com a Secretaria de Obras, né? Quero saber onde é que foi o valor X que vem para a educação, por exemplo, está aqui, eu quero ver o que foi comprado, o que sobrou, onde é que está a sobra, entendeu? Hoje já existe, inclusive, já era para estar a Morro da Fumaça com isso implantado, entendeu? A lei da transparência. A lei da transparência, exatamente. Isso é uma lei que virou, não é uma coisa que algum vereador quer que faça, não, isso é lei que vai virar lei e vai facilitar para que os cidadãos fiscalizem o que acontece nos seus municípios, né? Então eu acho que em breve vai ficar muito mais fácil de qualquer um ter acesso às informações e ajudar a cuidar do patrimônio público, porque o brasileiro perdeu um pouquinho o interesse em cuidar do que é seu, né? Porque na verdade a administração, nós que estamos trabalhando na prefeitura, nós somos só um empregado do povo. Era para ser assim, né? Alguns não, alguns usam esses cargos para pagar suas contas, cobrir a sua incompetência que teve na vida, que nunca trabalhou, nunca fez nada na vida, vive vida de aluguel, não trabalhou nada, não produziu, usam isso para tentar ter um padrão de vida melhor, ao contrário de algumas pessoas que são de bem e trabalham, né? Então, eu penso que o povo tem que abrir o olho realmente e ficar de olho nessas pessoas que são corruptas e que querem, né, usar
da estrutura da máquina pública, de prefeituras, de governo de estado, de governo federal, para se enriquecer, né? Ou satisfazer suas necessidades, que às vezes eles querem ter um padrão de vida melhor que os outros, não querem trabalhar. Então, é uma coisa que isso eu acho que o povo devia fiscalizar mais, e não fiscaliza, mas agora vai começar com essas leis, vai ficar mais fácil, né? Então, assim, a população está ficando mais esperta. Mais esperta. Então, esse é o Antônio, né? Eu sou um cidadão que eu gosto de ver a coisa certa e desde novinho já tive interesse, né? Então, por coincidência, eu mudei o local de trabalho, né? Que era para ser lá no Oeste, vim para cá e acho que não me arrependi, porque eu tenho certeza que, de alguma forma ou de outra, estou contribuindo, né, para Morro da Fumaça, principalmente no esporte. A gente já fez um trabalho muito grande no voleibol, deu resultado a nível de estado. Hoje, ainda em Morro da Fumaça, eu estou há 4 anos fora da quadra, né? Estou como diretor, mas ainda ela é falada aí pelo estado inteiro pelo que foi feito pelo Antônio no voleibol. Então, quer dizer, então é uma referência. Eu só fico triste porque algumas pessoas tentam me derrubar por eu ter sido muito bom para Morro da Fumaça no voleibol. Então não querem que eu trabalhe no esporte de medo de eu fazer no futebol, no futsal, um trabalho bom como foi feito no vôlei, e eu levar os méritos de tudo e não ter mérito para mais ninguém. Mas eu acho assim, ó, mérito tem quem trabalha. Eu acho que se alguém está afim de fazer um bom trabalho em outras modalidades, por exemplo, hoje o Tien está fazendo um bom trabalho no Rui Barbosa, está tendo mérito, já está começando a colher, tem gente elogiando o trabalho que foi feito lá. Então eu vejo assim que mérito tem quem trabalha. Então, se alguém quer crescer, quer aparecer, que trabalhe. Não queira ser sem... Eu sou um que fiscalizo. Se o cara está tentando subir sem trabalhar, eu vou em cima e vou exigir, como eu sempre exigi. Eu tenho algumas pessoas que não gostam de mim porque eu vou lá e critico. Não é que eu critico, eu cobro. Pô, por que está fazendo isso? Se tem tanto dinheiro para fazer isso, por que não faz o certo? Então eu cobro que seja feito o certo. Sempre cobrei, né? Hoje está aí eu junto com o prefeito, trabalhando junto, mas se ele não investir o dinheiro que vem para investir no município, com certeza eu também cobrarei dele um dia, né? Antônio já constituiu família também aqui na cidade, né, Antônio? A gente já está aí radicado, né? Já temos aí a mulher, a esposa, né? Tá para vir mais uma filhota aí, ou filhote, não sei, né? Casado com a Vivi. Isso, exatamente, ela também trabalha aqui, gente daqui, né? É onde fiz meu negócio também, né? Porque devido ao vôlei de praia que eu fazia muitos anos da Molisa, né? Até quando tinha o jornalzinho, tu divulgasse algumas vezes o meu circuito de vôlei, eu lembro na época, né? Tô tirando agora, pegando algumas fotos. E devido a esse vôlei que foi feito nas praias, que não tinha nenhuma arquibancada aqui no sul, até a Molisa ajudou a construir uma na época, virou um negócio também a arquibancada, né? E é um negócio paralelo que a gente tem. Nós temos uma equipe de montagem, né? Uma empresa que transporta para mim. E de vez em quando que aparece algum lugarzinho na região, a gente acaba alugando ela também, né? Então, é uma coisa que surgiu por acaso e por eu ter trabalhado também, né? Porque nada cai do céu. Exatamente, nada cai do céu. Enquanto sábado e domingo, geralmente, a maioria dos meus amigos que fazem educação física, sempre que eu estudava, eu convidava, vamos trabalhar no circuito da Ilhane, ou no circuito de torneio de praia lá na Esplanada que eu vou fazer. Não, tá louco, sábado e domingo, eu vou cair na cachaçada, não vou só acordar segunda-feira. Então, quer dizer, alguns desses meus amigos, de vez em quando eles, não tem nem uma boquinha para mim lá em Morro da Fumaça, precisava trabalhar, tô ganhando aí 40 horas a vida inteira. Mas quando estudava, a gente sabe, quando estudava eu convidava para ir lá fazer um servicinho comigo, lá me ajudar, que às vezes eu precisava mesmo. Vou adormecer na cachaça e não vou... Então, vai te ver. Então, a arquibancada me deu um negócio que eu ganho mais com a arquibancada se ela alugar uma vez ou duas por mês do que dando aula. Então para te ver. Então, o reflexo do que tu é quando é jovem, só querer festa, vai ser lá na frente. Ou tu tem uma família muito grande que te banca tudo que tu quer fazer, ou tu não vai ter nada na tua vida se tu não se cuidar um pouquinho e não trabalhar. Então, um negócio que aconteceu paralelo e que deu certo, e eu tenho certeza que hoje é difícil sair daqui, porque se eu ir lá para o oeste, lá tem menos eventos do que aqui, então não compensa ir, né, para essa arena que eu tenho, porque no verão, de dezembro a fevereiro, nas férias, ela aluga todo final de semana, então é uma coisa que ajudou também a minha vinda e a minha ficada aqui no sul, né. Muito bem, estamos conversando com Antônio De Luca, que é diretor de esporte da Secretaria de Esporte de Morro da Fumaça. Essa entrevista irá ao ar nesta data, ainda hoje, às 16h30, aqui no Portal TV Sul, com a reprodução. E posteriormente estará
fixada aí na nossa seção de vídeos do portal TV Sul, onde todos possam fazer uso dessa entrevista e ouvir essa entrevista muito interessante com esse desportista e apaixonado pelo esporte, Antônio De Luca. Nós hoje começamos uma conversa que certamente não vai ficar só nesse programa, porque o programa é curto e o Antônio vai vir outras vezes, mas não estamos falando diretamente de esporte, estamos conversando um pouquinho hoje sobre a vida desse profissional na cidade de Morro da Fumaça. Mas assim, Antônio, na medida que eu for perguntando, você vai falando e vai inclusive colocando da forma que você achar melhor. A hora que encerrar o programa, nós marcamos uma outra data para novamente continuar esse bate-papo, porque afinal de contas o esporte ele é muito extenso, né? Ele tem uma expansão muito forte e você é um grande conhecedor disso. Precisamos, com você aqui, resgatar um pouquinho da história do esporte a nível nacional, estadual e municipal. Antônio, em Morro da Fumaça, quais as atividades do momento na área do esporte? Bem, hoje, nesse momento, a gente fez um pouquinho de esporte, de participação e rendimento, né, que é a participação de algumas aí, das equipes, de algumas modalidades que nós temos ou tínhamos aqui, né, nós colocamos elas para jogar, mas a prioridade minha nesse ano, como é uma administração nova, que tem 4 anos pela frente, foi mostrar para o prefeito que dá para fazer muita coisa no esporte com muito pouca coisa. Uhum. É só saber administrar o que tem, né? Organizar o que tem e usar da forma correta e da forma justa, né? E aplicar os recursos que tem, né? Então, quer dizer, então isso prova o quê? Que com um investimento razoável que o prefeito venha fazer nos próximos anos, nós teremos um grande boom, um grande salto no esporte fumacense. O que eu fiz para ele? Eu mostrei no início do ano um projeto, está aqui meu projeto para os bairros, para eventos no bairro, e um projeto para eventos no ginásio de esportes. Eu vou arrecadar isso aqui com horário de quadra, eu vou arrecadar isso aqui com placa de propaganda. Isso aqui eu vou gastar, então vai me pagar só isso se eu classificar para as modalidades X, e isso aconteceu. Então, quer dizer, o projeto, o que eu planejei no início do ano e mostrei para o prefeito, aconteceu. A gente fez hoje 70% do que nós fizemos nesse ano em Morro da Fumaça no esporte, que depois tu vai ver, eu vou relatar algumas coisas, foi bastante coisa, a gente fez com recurso próprio. Foi o recurso que a gente arrecadou ali no ginásio, com placa de propaganda, com horário de quadra, e esse dinheiro ele sumia antes. Ninguém sabia onde ia parar, toda hora pedindo lá com a canequinha, pedindo lá para o prefeito repassar, e esse dinheiro ficava assim. O que acontece? Ninguém sabia prestar uma conta, ou não sei se não tinha interesse, ou se queriam gastar mesmo. Então, o João de Barro, né? João de Barro, é bonito, João de Barro. Então, assim, eu mostrei para ele que esse dinheiro podia ser aproveitado, e mesmo que quando o prefeito tiver bastante dinheiro, esse dinheiro tem que ser cobrado, que seja aproveitado dessa forma, porque aí a gente vai ter a possibilidade de melhorar a qualidade do esporte da cidade. Inclusive até pagar alguns funcionários para que tenha mais qualidade do trabalho. E aí eu fiz isso, readequei ele, fizemos aí, por exemplo, reativamos as escolinhas de voleibol, que estava sendo feita como quisesse, do jeito que quisesse, sem planejamento, a escolinha de futsal também, criamos o Tigrinhos, que Tigrinhos hoje é uma parceria com a escola Vicente Golo e a Fernanda Zolano da Linha Torres, lá no Rua Barbosa. Ele está era para ser com 60 crianças, está com quase 100, né? Isso para te ver como é uma coisa importante para o município. Temos o projeto Anjo do Futsal, que a Anjo está pagando todas as despesas, as crianças estão jogando toda semana, dos 10 anos de idade até os 15 anos de idade, toda semana estão jogando, então inclusive bem, estão liderando aí uma das categorias, a outra estão para decidir o primeiro lugar, e também é a outra categoria mais fraca, mas está entre os 4. Então, quer dizer, estamos hoje entre os 4 da região já no futsal. O voleibol andou ganhando 2 competições regionais, né? Ganhou uma Copa da DESC lá em São Ludgero, como participou de uma etapa só, classificou para prata. Na prata tem time de Joaçaba classificado, Nova Trento, de Florianópolis, na Série A, né? Série A e prata. Classificou 4 na A e 4 na prata. A gente jogou só uma etapa, então a gente só conseguiu a classificação para prata, mas vamos decidir. Aí fomos em Jaguaru numa Copa Regional também, onde tinha Bituba. Qual a idade, Antônio? Até 14 anos de idade. Então a gente está priorizando realmente os mais novos, que é para reestruturar o esporte fumacense. Temos aí escolinhas de futebol na Estação Cocal com a professora Fernanda, de crianças de 5 anos de idade até 8,
e está muito divertido. Os É o pais caminho, vão. É o caminho. Nós temos que buscar esses jovens mais cedo para que eles também tenham um gosto pelo esporte. Então, por quê? Como eu estava falando, se com 5, 6 anos de idade ele começa a adquirir conhecimento da internet, ele começa a dominar, e ele cair lá da maneira errada, ele não sai de lá para mais nada. Certo. Pode depois o pai querer matar, cortar as mãos, não pode, não vai mais. Ele aprendeu, porque a criança depois que aprende o que é errado, né? E também o que é bom, às vezes, tem criança que aprende o que é bom e quer buscar mais conhecimento e tal. Em todos os setores tem o lado bom e o lado... Tudo. O esporte também, se tiver, por exemplo, um mau profissional, um corrupto, um usuário de droga tocando esporte, ele vai influenciar as crianças da forma errada, com né? Certeza. Então, quer dizer, todos os setores existem o pró e o contra. Então tem que saber definir o que é o pró para aquilo lá. E por isso que eu digo, passa muito pelos pais. A informação dos pais é que definem o que o seu filho vai ter no futuro. Então, como eu disse antes, meu pai era pobre, estudou só até o 3º ano, mas ele sabia que as terras que tinha lá em abundância lá do meu nono, lá não ia durar para a vida inteira, porque era muita gente para dividir, né? Já se previa que no futuro os filhos dos filhos não estariam mais na roça. Que se toda a família ficasse lá trabalhando na roça, era gigantesco. Você ganharia dinheiro porque tinha bastante terra para plantar, para criar de tudo, né? Mas já se via que estava começando a dar problema e todo mundo sair para estudar. Então tem que sair para estudar também, né? Então foi feito isso. O governo não tinha uma política de manter o agricultor na roça, né? Não tinha. Hoje estão fazendo as pressas, né? Algumas políticas aí para tentar prender o agricultor lá, porque só está sobrando os mais velhos lá na roça. Os mais novos saíram tudo, né? Eu gostava muito da roça. Eu saí porque não tinha como ficar lá e cuidar, né? Não havia uma outra alternativa. Não havia outra alternativa. Né? Então, talvez assim, ó. Então a gente tem feito aí esse trabalho aí, tentando esclarecer aos pais que eles vão definir o que o seu filho quer no futuro. Então a gente está incentivando muito no esporte de todas as idades e está dando certo. Campeonatos, ó, fizemos aí, agora estamos fazendo Garotos e Garotas, começamos sábado agora, Garotos e Garotas tem campeonato de futsal do Sub-8 até o Sub-20, fizemos um festival de futebol suíço, que é para envolver a turma que jogou no Tigrinhos. Fizemos um festival de futsal interno para todos os alunos das escolas, que é para eles jogar aquele mais ruimzinho também, de poder jogar, né? Fizemos interbairros, né, de futebol suíço, com 6 etapas grandes, etapas importantes, aí na categoria livre, que atinge aquela pessoa que trabalha de segunda a sábado, só tem o domingo de folga. Deu 49 times jogando esse campeonato de futebol suíço, classificaram 20 só para a final, que é a final dia 10 de novembro, né? Dos 49 times, ficaram 29 times de fora. Todos os times de Morro da Fumaça, isso é uma coisa boa, que tem muito para te ver quanta gente gosta de fazer esporte, tem um lazer no domingo que não tinha. Isso não existia em Morro da Fumaça. Só que esse pessoal que joga todo sábado à tarde, pessoal que tem o seu campinho aqui, ali, a Mistura Fina, o Eclipse, o pessoal do nosso Pulim, eles têm seus campos e jogam sábado à tarde, só que não existia competição para eles. Então esse pessoal está muito contente, muito de acordo com a administração, concordando, porque esse é um evento que foi criado para botar em atividade quem não tinha atividade, entendeu? E tinha necessidade de ter. Aí temos também que apoiamos aí também, por exemplo, já o Karatê, esse ano não teve, porque não temos sala, o professor não quis mais fazer na escola, porque a escola ficava todo dia suja, né? A gente está estudando a possibilidade, inclusive já está feito o projeto, está desenhado o projeto de fazer embaixo do ginásio, lá das arquibancadas, uma sala com tatame e tudo para poder usar no futuro. Só depende assim de próximo projeto a ser liberado. Por exemplo, esse ano o prefeito pediu para segurar. Eu segurei porque tinha que terminar a Praça do Esporte. Ele deu prioridade para pedir dinheiro para aquela Praça do Esporte. Mas o próximo projeto importante a ser feito em Morro da Fumaça é fazer essa sala lá embaixo do ginásio, que está aquela galeria lá, o pessoal escrevendo besteira na parede, usando para outras coisas, o mendigo dormir lá embaixo. Fechar tudo aquilo lá, vai ser feito um refeitório, né? Uma sala nova para a Secretaria de Esportes e uma sala para esse tipo de esporte de salão, que seria karatê, de lutas, assim, que não tem capoeira, que não tem em Morro da Fumaça um espaço para fazer, infelizmente não tem. Então aí tu fica assim, ó, até o Pedrinho desanimou. Disse, Antônio, enquanto não tiver um lugar eu não vou fazer. Eu procurei ele no início do ano. O Pedrinho é um grande profissional, baita profissional. Né? Eu procurei ele no início do ano, Pedrinho, vamos fazer? Ele do jeito que estava não dá, porque nós temos que ter uma sala. Porque a gente tinha a sala aqui, tudo bem, a professora, a diretora da escola liberou numa boa, com vontade, tudo. Mas aí é usada durante o dia, chega de noite, tem um pó, não adianta aí a criança, o karatê é branco, o uniforme,
com 2, 3 sentados no chão, já estava tudo sujo, entendeu? E é uma coisa cara que desgasta. Então, diz assim, não, a hora que quando não tiver uma estrutura, nós não podemos fazer mais. Então, espero que a gente consiga resolver esse problema logo. Inclusive, tem um projeto feito. Eu já ia apresentar esse ano para um deputado. Aí foi pedido, não, segura esse projeto, que o campo lá não foi acabado, né, que é a Praça do Esporte, tem que acabar lá. E se nós pedir 2 coisas que eram do mesmo valor, que era praticamente do mesmo valor, nós só vamos ganhar uma. Então, qual que nós vamos ganhar de obrigatório? Lá já está pela metade. Então, termina lá, né? Então, foi feita a prioridade para lá, né? Mas eu acredito que no futuro a gente consegue batalhar por essa sala aí. Temos aí também interesse em fazer a escolinha de xadrez, que ainda não foi feita, mas a gente incentivou, a gente deu material para as escolas, a gente tinha algum material lá guardado, a gente doou para algumas escolas que queriam fazer o xadrez, né? Foi doado aqui para Vicente Golo, para Pietro, para Maurina. Essas escolas receberam material para incentivar a prática lá. O Festival de Atletismo, por exemplo, foi criado por mim quando eu fui diretor de esporte. A gente criou o atletismo no município, porque eu vejo como o atletismo é uma modalidade que as provas de corrida, de campo, dá para fazer até no campo. Eu fiz todas a fase escolar do atletismo foram feitas em campo, foi feita aqui no Rui Barbosa e aqui no Industrial. E dessa modalidade classificou-se atletas para nível estadual. Teve um menino aqui do bairro Naspolini que foi até para a Olimpíada Nacional. Para te ver, um simples festival se revelou um talento, né? Então, o que acontece? É importante que se faça essas outras coisas. Então, eu tive a ideia de fazer o atletismo, né, lá em 2009, e se deu certo. Só não deu mais certo porque impediram eu de continuar o trabalho. Tinha uma rivalidadezinha. O Antônio quer fazer muito, quer saber mais que os outros. Não é que eu queira saber, é que realmente eu sabia mais que os outros. Eu sou formado para fazer aquilo. Então, aí o que acontece? Só que as pessoas não aceitavam que eu botasse em prática o que eu sabia. Se eu conseguisse botar em prática, e na verdade, hoje que eu estou vendo que não foi nem culpa do secretário que estava, eu me desentendia com ele, tu sabe quem era o Cândido, e hoje eu vejo que eram pessoas que queriam pegar o meu lugar dele, entendeu? Que ficavam criando esses problemas, essas brigas, e a gente deixou, o trabalho estava muito bonito em 2009, estava legal, só que depois começou a botar um contra o outro e não teve mais acerto. Eu tentei acertar, vamos lá, vamos acertar, não teve mais acerto. Então, quer dizer, e provou-se isso, que depois as pessoas que queriam nos derrubar foram para lá e fizeram só lambança. Então, eu vejo assim, ó, o esporte, ele não pode cair nas mãos de pessoas invejosas, rancorosas, que não trabalham, entendeu? É isso que eu digo. A gente começou um trabalho e até hoje o resultado do atletismo deu certo. Foi uma coisa muito simples, mas que era para ser melhor qualificada. A minha ideia na época era, eu estava negociando com um atleta da Fundação de Criciúma, né, que é essa menina que hoje está na Olimpíada, a Lemos. A gente ia conseguir ajudar uma bolsa para ela, ela ia vir uma vez por semana aqui, no bairro Naspolini, uma vez lá no Rui Barbosa, fazer a escolinha de atletismo. Olha que coisa boa que seria para Morro da Fumaça. Depois ela acabou despontando, indo para a Olimpíada. Hoje, lógico, mas se ela tem começado aqui já, a professora da escolinha de Morro da Fumaça estourou e foi para a Olimpíada. Já pensou? A moral que teria para a cidade? Impediram que eu fizesse isso na época. Então, quer dizer, assim, eu acho assim que tem muitas ideias para ser feitas, né? Hoje a minha ideia, estou fechando com um projeto diferenciado. A minha ideia é colocar um professor de educação física rodando os bairros e fazendo as escolinhas, um que seja especialista de xadrez e de futebol, rodando para fazer esses trabalhos de xadrez, futebol, atletismo, que eu acho que é o mais importante, que não adianta fazer também muita coisa, que o município é pequeno, aí o prefeito não vai ter condições de ajudar todos. Então tem que fazer alguma que são mais importantes, que vai atingir mais gente. O xadrez vai atingir aquele aluno que precisa de mais concentração, vai ajudar. O atletismo vai atingir aquele mais carinho, e o futebol vai atingir a maior massa, que é o maior número de interessados em praticar futebol, né? E o karatê tendo uma salinha, tem aquele grupinho que só gosta de karatê, de luta, eles vão para lá. Então, quer dizer, aí tu atinge tudo, o município. Quantos participantes nós vamos ter a mais? Hoje eu estou com mais de 200 alunos nas escolinhas do ginásio. Eu peguei no início do ano, tinha 40 crianças, entendeu? Isso é um absurdo, não pode ter uma secretaria funcionando, um secretário ganhando 4 mil e pouco, um diretor ganhando por fora, como ganhava, você ganhava bem, um funcionário antigo, que nem tem um gesto lá dentro, ganha quase 4 mil também, uma faxineira a cada ginásio, para ter 40 alunos. Tem isso aí qualquer um faz, voluntário, faz, porque a Fernanda a gente fez lá na linha Touros, uma escolinha voluntária para ela, apesar que ela é professora de educação física, que tinha 40 alunos, entendeu? Então não pode uma prefeitura gastar uma estrutura de 10, 12 mil reais por mês para ter 40 alunos no ginásio, entendeu? O projeto Olaria Social abrangia diversas escolinhas também, durou por 2 anos, com 40 alunos entre crianças e até pessoas idosas, com valor de R$1.000 por mês.
Pois é, então tem-se muitos projetos e hoje tem muito projeto a ser feito que ajuda o prefeito a diminuir custos, entendeu? A gente ganha material do governo hoje, tendo um projeto bem feitinho, tu ganha material esportivo. Antônio, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Hoje é apenas uma das entrevistas, depois nós vamos voltar. Você vai estar apresentando, divulgando outros trabalhos importantíssimos nessas ações que você tem mostrado no decorrer da história aqui em Morro da Fumaça e para nós, o portal do TV Sul, para a cidade de Morro da Fumaça, e não só para a cidade de Morro da Fumaça. Hoje são mais de 4.000 pessoas que visitam o nosso site diariamente. Então, vamos apresentar o seu trabalho para todo o Brasil. Muito obrigado por ter vindo, Antônio. Não, obrigado, né, Beto? Antes que esqueça, né, a gente também teve aí para o adulto muitos eventos, que foi o Campeonato Entre Horários agora, que teve 19 equipes, que foi o maior sucesso de todos os tempos, que nunca mais tinha dado, os campeonatos de Morro da Fumaça davam 9, 10 equipes, dessa vez deu 19. Então, além falei mais das crianças, mas teve também atividade para os adultos, né? No futsal, como teve também nos bairros, como eu falei antes, no interbairro. Então a gente agradece, né, a oportunidade e a gente tem muitas ideias para tocar para frente e com certeza com o apoio da comunidade, com o apoio do povo e dos pais e também dos alunos que têm que aceitar as propostas para trabalhar, a gente vai reorganizando aos poucos o voleibol, que tinha caído um pouquinho, e vamos fazer com que o futebol também chegue no nível do voleibol de conquistas e o esporte de Morro da Fumaça, o esporte social, esse esporte que eu sei que tu gosta de trabalhar também nos bairros, ele vai ter também atenção. Nós teremos aí no futuro, nós seríamos, a Morro da Fumaça estava se transformando na época que eu era técnico de voleibol, já na cidade do esporte, já era considerada Morro da Fumaça a cidade do esporte. E eu espero assim, que dá para fazer ela a cidade do esporte de todos os esportes no futuro, que aqui o pessoal gosta de apoiar. Nós teremos no futuro, com certeza, realmente a cidade do esporte e isso vai trazer benefícios para a cidade, com certeza. Esse é meu projeto. E para isso a gente precisa de mais gente para ajudar, mas gente séria que queira, que toque realmente o esporte, que o dinheiro do esporte seja gastado no esporte. Aí sim nós vamos ter a cidade do esporte no futuro, mas de todos os esportes, não só do voleibol. Antônio, muito obrigado. Obrigado, Beto, obrigado, ouvido. Muito bem, acabamos de conversar com o diretor de esporte da cidade de Morro da Fumaça, Antônio De Luca. E nós voltaremos certamente a abordar esse assunto em diversas outras oportunidades aqui no nosso portal. Foi bom estar com você nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade.